Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Conexão na Cidade. Estamos num programa Conexão Entrevista, um programa de edição especial. E o motivo é nobre, né? Nós temos aqui duas autoridades num assunto que é um assunto assim bem delicado. É muito importante que pessoas que têm aí o know-how no assunto possam nos ajudar a compreender um pouco mais aí do nosso cenário e de mais detalhes no que diz respeito a esse ano, que é um ano bem complicado, né? Um ano de eleição, é um ano de luta pela vida, tem várias situações acontecendo ao mesmo tempo, mas eu tenho a honra aqui de poder compartilhar esse debate com o nosso querido Rodrigo Rodrigues, ele que é o diretor do Granja News, aqui em Cotia. Também estou aqui na presença do Dr. Roberto Lamari, que é um advogado, tem bastante conhecimento aí em muitos assuntos, inclusive essas questões aí eleitorais, que vão nos ajudar a ter uma noção bem legal. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade de tê-los aqui e sejam bem-vindos ao nosso programa de entrevistas. Obrigado, boa noite. Obrigado, Benito. Obrigado aí pelo convite. Valeu. E você pode assistir essa nossa live através das nossas redes no Facebook, né? @Conexão na Cidade. Você também pode acessar pelo YouTube, pelo Twitter, no nosso site www.conexãonacidade.com.br. E nós estamos começando muito bem. Já vamos de cara aqui. Rodrigo, meu amigo, o Granja News, para quem ainda não teve a honra de conhecer esse trabalho que você realiza há muito tempo, fala um pouquinho sobre ele. Ô, menino, o Jornal Granja News tem 10 anos, é um jornal aqui, Granja Viana, Cotia e região, né? A ideia do jornal é trazer os acontecimentos da cidade, as novidades, as melhores baladas, aonde ir, aonde comprar. Eu só tenho a agradecer aí a nossa clientela aí de estar com a gente no jornal, né? E também os leitores e ouvintes aí. Estamos num momento difícil aí com essa pandemia, né? O jornal Granja News também tem que se reinventar. E nesse momento aqui de pandemia, nós focamos no digital. No nosso DNA tem a preocupação com o cliente, com os nossos parceiros. Não é momento agora de pensar em dinheiro nisso. E vendo essa dificuldade, nós fizemos o projeto Granja Channel, que é pelo YouTube, no qual nós convidamos todos os nossos clientes e parceiros a realizarem um programa, cada um faz o seu programa, e nesse programa cada um está, lógico, obviamente, se divulgando, né, e trazendo conteúdo. Tem que se unir, o Jornal Granja News, além desse projeto aí, todas as campanhas aí de solidariedade nós temos abraçado, todas as notícias aí do coronavírus também estamos postando, né? A gente tem que unir aí e ser pró da comunidade, né? Verdade, meu amigo, não é fácil. Está um momento muito delicado. Eu achei excelente essa ideia de você abrir o seu jornal para colaborar, né? Para estender a mão aí para os seus parceiros, para as pessoas ali da Granja Viana, para as pessoas que, de repente, estão precisando daquela ajuda nesse momento, que é um momento de se reinventar, é um momento de conhecer aí as várias demandas, e não são poucas, e enquanto as pessoas não têm, assim, essa agilidade que você tem, elas vão contando aí com essa ferramenta fantástica que você tem trabalhado, né? Então, é o Granja Channel, é isso? O Granja Channel seria uma playlist lá dentro do Granja News, né? No YouTube do Granja News. Entendi. Lá nós estamos com os mais diversos programas, né?
tem programa de patins, tudo de moradores e clientes daqui da região, né? Então, nós temos programa de beleza, de esporte, que é patins, vou até te passar um furo de reportagem, o padre Márcio vai estar com a gente também, vai estar dando uma palavra aí de fé, né? Porque chega também de programa ruim, né, Benilton? Notícia ruim ninguém mais aguenta, né? Temos que passar por positividade. É verdade, as pessoas estão aí surtando, né? Porque toda semana vai acabar a quarentena e não acaba, e vai mais uma semana, mais 15 dias. E realmente as pessoas precisam daquele apoio emocional, daquela mensagem amiga, para cuidar aí do coração, né? Não, claro. E, doutor Roberto, como é que tá essa quarentena, hein? Não é fácil, né, aguentar. Mas a gente espera que Me ouve, doutor? termine o mais rápido possível, né? Eu acho que agora a gente está caminhando aí para um processo de abertura lenta e gradual. A gente só espera que isso não tenha nenhuma reversão pelo aumento do número de pessoas infectadas, né? Espero que esse processo de abertura aí a cada 15 dias de alguns setores tenha sequência e aí a gente possa chegar. E infelizmente é um processo longo, né? Até o início de agosto, com todos os setores abertos e sem voltar atrás. No fundo, o problema é que o Brasil errou no processo de enfrentar essa quarentena, né? Aliás, enfrentar a pandemia. O processo de quarentena, ele foi feito não é que foi feito de forma errada, ele foi feito de uma forma dúbia. Parte da população fazia, parte não fazia. Também tem a questão social, né? Que muitas pessoas eram impossível de fazer a quarentena. Isso provocou um aumento do número e hoje o Brasil não tem uma situação tão confortável em relação a outros países, né? Espero que o ano que vem, quando muito provavelmente a gente tenha novamente um surto, e é bem provável que isso aconteça, né? A segunda onda aconteça no ano que vem. A gente tenha a noção de se fazer um lockdown, ou seja, o isolamento total de 15 a 20 dias, e assim você consegue isolar o vírus rapidamente e retomar as atividades econômicas mais rapidamente. O que aconteceu no Brasil foi exatamente isso, né? Quer dizer, você ficou num processo de fechamento ou não fecha, alguns estados fecham, alguns municípios não fecham, depois você teve o caso de São Paulo, onde 50% respeitavam o isolamento, os outros 50% não respeitavam o isolamento, e aí você acaba com essa política, você só atrasa e retarda o processo de abertura da economia. Todos os países do mundo que fizeram um isolamento total de 15 ou 20 dias retornaram mais rapidamente as suas economias, abriram as suas economias e, portanto, o prejuízo para todo mundo foi bem menor. Infelizmente, o Brasil deve ter a pior situação de retomada de economia de todos os países do mundo. O que é uma pena, né? É uma pena essa confusão toda de informação, essa luta desesperada de pré-campanha presidencial, foi uma verdadeira enxurrada de desinformação. E aí, na dúvida, quem já não queria ficar em casa mesmo resolveu quebrar a quarentena bem logo no seu início, né? Mas eu vejo, Rodrigo, que no seu
seu histórico aqui, tem muita coisa boa, hein? Jornal Alpha Times. Isso, lá em Alphaville. Conta aí como é que funciona. Lá também, em Alphaville, lá está com 4 anos. Por enquanto estamos só com o site, né? E lá nós trazemos as notícias de Barueri, Itapevi, Vocês não, deixa eu só Parnaíba, Taboré. Cotô. Ouvindo da nossa sala ou você está ouvindo do Facebook? Porque no Facebook tem um atraso de 5 segundos. Não, da sala. Ah, beleza. Não, só foi essa dúvida aqui. Mas beleza, desculpa, eu te atrapalhei. Não, imagina. Então, aí nós temos o jornal Granja News, né? Ele faz parte do Many Press International Group, né? Que é o jornal Granja News, o Alpha Times, que é em Alphaville. Nós somos a primeira mídia aqui da região a ter uma sede lá nos Estados Unidos, que é o Always Florida, né? A nossa sede é em Sunrise. E também temos o Instituto Data Alpha, no qual o Dr. Roberto Lamari é meu sócio, né? Então, a gente temos que diversificar, né? E preocupados aí com o coronavírus aí, o nosso Instituto Data Alpha, estamos realizando uma série de pesquisas aí em mais de 100 municípios do estado de São Paulo. Também chegamos lá em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, tem outras para chegar. O nosso intuito são pesquisas, saber como que o brasileiro o paulista está se vendo perante essa pandemia, como é o comportamento dele, né? Então, está sendo muito interessante aí, que a pesquisa é a fotografia do momento. A gente vê que nós estamos nesse trabalho aí desde abril, e a gente vê umas nuances, umas diferenças aí até agora, aí, né, Lamari? A gente vê uma população que diz que está informada, né, sobre o coronavírus, mas ela é bastante realista, né? A gente tem uma parte da pergunta que fala assim, quando você acha que as atividades vão ser retomadas, tal, a maioria responde que acredita que é em 2 meses a 3 meses, né, para retomar essa atividade econômica. Então, e de abertura total. Então, a população tem uma certa clareza e realidade do momento, né? Ela tem também a sensação de um pouco de medo, né, com relação ao coronavírus, né, de ser infectado, assim, o que é um medo natural, né, que as pessoas tenham, e a gente percebe que a grande maioria já está informada sobre como se precaver dessa questão. E tem a avaliação dos gestores, né, como eles estão indo, e aí isso varia de município para município, avaliação do gestor municipal para ver como a população tem enxergado o trabalho, principalmente dos prefeitos, né, locais, dos governadores de estado e do presidente da República. Então, a gente tem aí uma avaliação interessante, né? Não é um intuito aqui, não é político, nem de politizar, aliás, porque essa questão já foi suficientemente politizada por todos, né? A nossa intenção aqui é mais verificar como a população vê as ações, as atividades de cada gestor público. Entendi. E como é que funciona essas pesquisas do coronavírus? Como é que na prática ela chega até a população? Eu recebi uma aqui em Cotia, né? Inclusive foi muito, muito bem elaborada aí a série de perguntas, e gostei muito de como foi o resultado dela, né? Eu vi que a adesão da população aqui foi muito boa, e deu para ter um resultado assim bem interessante, saber o que a população pensa a respeito das muitas perguntas que lá foram feitas.
mas só para quem não tem uma noção aí de como funcionam as pesquisas, essa especificamente do coronavírus, fala para a gente aí como é que funciona. Quer falar, Rodrigo? Aí eu falo um pouco, aí você fala, né? Tá, eu Então, complemento. O Instituto Data Alpha também teve que se reinventar. Essa pandemia pegou todo mundo, todos os setores, não seria diferente no setor de pesquisa. Então, nós estamos fazendo nosso sistema é totalmente tecnológico, nós temos um sistema no qual estamos mandando por link pelo WhatsApp, né? E, claro, a margem de erro vai ser maior, vai chegar a uns 10%, 12%, mas é um começo, que é uma saída que nós encontramos, porque não pode sair na rua, né? Então, nós já fizemos em vários municípios, em Dayatuba vamos começar, Cotia fizemos, Vargem Grande, Paulista agora vamos começar, Osasco estamos conversando, já vai entrar, já fizemos Barueri, Santana de Parnaíba, Cabreúva, Angatuba, fizemos Piracicaba, Palmares Paulista vai entrar essa semana que vem, também vai entrar. Na verdade, o nosso fórum, nós temos 3 bases, viu, Benilton? Nós temos o hub aqui em Alphaville, né, que é a central. Nós temos também lá na região centro-oeste, que é a base lá é a cidade de Marília, e também temos lá em Bebedouro lá a terceira parte. Nesse momento, as pesquisas estão sendo feitas mesmo pelo link, pelo WhatsApp. São 22 perguntas, né? A gente quer saber idade, sexo, onde a pessoa mora, religião, né? E perguntas no sentido de para saber o comportamento da pessoa, né? Durante o coronavírus. Então, saber se ela quantas vezes ela sai de casa, se ela não sai, o que ela está achando do isolamento social, se ela acha tudo bem sobre o fechamento das escolas, sobre o comércio que não é essencial, né? Perguntamos também sobre se a pessoa acha que ela vai ser infectada pelo coronavírus, se ela tem medo, qual o nível da informação sobre o coronavírus. O doutor Roberto, bem lembrado, falou, a maioria diz que está bem informada, né? A frequência que ela sai de casa, quantos dias acha que vai durar o isolamento. No começo dessa pandemia, eu falo lá em abril, quando a gente começou essa pesquisa, o pessoal achava que ia durar só um mês, isso aí, 15 dias, e ia já andar, né? Mas não é bem assim, né? As coisas estão mudando. A gente perguntou também qual que é a análise que a pessoa faz sobre o Bolsonaro no combate ao coronavírus, ao governador, né, e o prefeito, né? Fala um pouquinho mais aí, não. O que eu quero destacar aqui é o sistema que a gente utiliza, que a gente pode considerar aí de última geração e que não são todos os institutos que tem. Como o Rodrigo lembrou, a gente teve que se reinventar, né? Porque não pode ir para a rua, não pode entrevistar, pelo menos nesse primeiro momento. Acho que a partir do mês que vem a coisa deve se normalizar, evidentemente, com cuidados, né? Vai ter que ter alguns cuidados para voltar à rua, mas a gente teve que ter um sistema, e esse sistema, além de permitir fazer essas perguntas através do WhatsApp e a pessoa responder, o sistema não permite que a pessoa responda mais de uma vez o questionário, o que para a gente dá um pouco mais de credibilidade. Mas aqui eu tenho que fazer um adendo, que assim, a gente fala pesquisa, mas na verdade ela não tem os mesmos critérios metodológicos, científicos, de grau de confiança de uma pesquisa que a gente faz em campo. Na verdade, se trata de uma enquete, né?
E o sistema ele é bastante moderno, além de não permitir que se responda mais de uma vez, também ele permite a gente que faça o acompanhamento ao vivo do que está acontecendo. Então, a gente tem as respostas, nós, no Data Alpha, nós temos as perguntas, a gente consegue ver as respostas, né, acontecendo no mesmo momento em que elas são respondidas. E por que que isso é importante? Isso é importante porque a gente pode corrigir, deixar a amostra mais confiável, né? Por exemplo, tem muitas mulheres respondendo, está faltando homens. Determinado bairro não tem entrevistas, então passa-se a fazer entrevistas mais num determinado bairro que, por algum motivo, não está sendo feito. Então, a gente pode corrigir a amostra no mesmo instante em que ela está acontecendo. E os relatórios finais dos resultados, eles são gerados instantaneamente com gráficos, não só com números, né? Com a formação de gráficos, tal. Então, é um trabalho bastante interessante, de técnicos, feito com uma estrutura, uma elaboração, ela tem que ser bem feita, mas é um sistema, então, inovador. É isso que eu ressalto, a questão da inovação, da tecnologia nos ajudando aí a realizar uma pesquisa. E só lembrando também, Benilton, o Instituto Data Alpha, ele é ligado ao Conselho Regional de Estatística, ao CONRI3, né? Não é nada assim jogado, feito, você sabe aí, né? Tem muito instituto, o cara nem é instituto, ele vai lá, fica na praça, faz pesquisa, não é a nossa praia. A gente é tudo certinho, também, tem uma equipe de estatística. E tem outra questão aí, né? Por exemplo, agora que a gente vai para campo, né? E o pessoal pede muita pesquisa política, eleitoral, pesquisa para ser publicada, a gente tem que seguir uma série de requisitos que a lei nos determina, registro disso na Justiça Eleitoral, 5 dias antes de realizar o campo, uma série de requisitos que a lei nos pede. Então, tudo isso é feito, né? Para pesquisas político-eleitorais. E é importante vocês falarem nesse ponto, que essa semana, né? Eu e o Rodrigo ali no nosso grupo com os ilustres jornalistas da região, a gente descobriu uma pesquisa fake, né? Não tem outro nome para dar. Você faz lá uma série de perguntas muito bem elaborada, um nome de um, eu acho que era um instituto, né? Um instituto que não existe, não tem endereço, não tem CNPJ, não tem nada. E é muito bom as pessoas tomarem cuidado, e até vale a pena aí o momento do alerta, porque a maioria disso é só para realmente captar informação, puxar um banco de dados, de repente pedir para você uma informação sua. E aí, como a gente está meio brasileiro, adora uma fila, né? E adora puxar assunto, pega uma pesquisa dessa, que não é uma pesquisa transparente, né? E acabam levando as pessoas a um engano aí, imaginando que é uma coisa séria, quando na verdade não é. Então, realmente é muito bom aí o doutor colocar essa questão de que toda pesquisa séria, ela precisa vir aí junto ao TRE, ter site, tem que ter CNPJ, tem que ter endereço. Não pode ser algo tão fantasioso assim, né? E realmente aí nós precisamos ficar de olhos abertos e, na dúvida, perguntar. Foi o que eu fiz, né? Quando eu vi que eu recebi, eu digo, olha, como eu não tenho lá tanta experiência, deixa eu perguntar para quem sabe um pouco mais que eu. E no final deu certo que a pesquisa foi embora, né? Fechado. Foi embora. E eu quero desejar uma excelente boa noite, né, a professora Silvana Bezerra,
ao Felipe La Rosa, mandando aí um boa noite para todos nós, mandando um oi aí para o Rodrigo, do Granja News, mandando um oi para a gente. E a professora Silvana, deixa eu colocar o texto dela na tela aqui para ficar legal. Ela diz assim: sinto que a população necessita de maiores esclarecimentos quando os cuidados necessários a utilizar máscaras, né? Pois vejo várias pessoas com as mesas abaixo do nariz, no queixo, pendurada na orelha, além da manipulação da máscara no rosto, sem higienização das mãos. E realmente, professora, é a mais pura realidade. Eu acho que o Brasil, queria até abrir para que vocês me ajudassem nessa reflexão, o Brasil, pelo fato de não ter passado por uma Segunda Guerra, não ter passado por grandes pandemias, grandes problemas assim que a gente vê em outros países, acaba meio cético, né? Quando diz assim, tá vindo uma pandemia aí. Isso foi lá em dezembro para alguns que tinham a informação. Aí chegou aqui em janeiro, chegou a pandemia. Aí o pessoal diz, não, que nada, vamos curtir o carnaval? Depois a gente pensa nesse negócio, né? E aí foi o carnaval, teve os primeiros casos, os governadores já queriam fechar os aeroportos, aí teve aquela briga e tal. E por mais que se fale em prevenção, por mais que se fale em usar máscara, parece que o brasileiro, ele acaba esquecendo. Por que será, hein, gente? E uma boa noite aqui para Serlui Zahara. Tudo ótimo. Seja bem-vindo. E aí, meus amigos, me ajudem a tentar compreender um pouco mais esse mistério. Eu acho que é cultura, né? Nós não temos o hábito de usar máscara. Você vê os asiáticos, eles utilizam, você vê, não necessariamente agora na pandemia, vamos dizer, novembro, dezembro, você via, era normal você encontrar alguns asiáticos circulando com máscara. Nós nunca precisamos, é falta de costume, hábito e prática, né? Uhum. Eu acho que nós tivemos vários problemas, né? Nós não tivemos uma ação coordenada, né? Eu acho que nós devemos ter sido, parece que até li isso há pouco tempo, nós fomos com outros 3 outros países, nós fomos um dos poucos que não tiveram uma ação coordenada de um governo central, de como agir, e a coisa ficou muito espalhada, né? Então, na parte até de informação, de educação e tal, e realmente isso não dá certo. Agora, eu acho que é uma questão cultural, né? Como bem os asiáticos, né? Uma gripe qualquer, isso, aliás, eu acho que todo mundo se lembra isso, né? Quando você olha ver reportagens do Japão ou mesmo da China, é muito comum, não agora com o coronavírus, mas muito antes, era comum a gente sempre ver eles usando máscara, né? Usando a máscara, ou seja, ao sinal de qualquer gripe, sempre foi uma cultura de utilizar para você não infectar o próximo, né? Então, isso é uma questão cultural. Uma questão de educação cultural. Eu disse, né? A pesquisa fala que os brasileiros dizem que estão bem informados, mas como foi dito aqui, né? Realmente, as pessoas não sabem como utilizar a máscara. A gente vê, eu hoje mesmo tive que ir ao escritório no centro e eu vi muita gente com a máscara no queixo, e as pessoas, na hora de manipular, né, você põe a mão na frente da máscara, o que não pode, né, você tem que pegar só no elástico, enfim. E eu tenho um outro medo, que a gente não sabe, né? A gente sabe que as máscaras só podem ser utilizadas aí no máximo de 3 horas, 3 horas e meia, e devem ser trocadas. Eu não sei se as pessoas estão fazendo isso corretamente, a gente não sabe disso. As máscaras, se ficarem molhadas por algum motivo, o que é comum, outro dia aconteceu isso comigo,
você tem que trocar. Então, tem que levar aí na bolsa as mulheres, os homens, levarem de 2 a 3 máscaras quando saírem de casa, para você aguentar o dia, né? Então, todo esse processo, acho que é muito novo para o brasileiro. Eu acho que você fez uma observação pensado nisso, mas é verdade, a gente não passou por guerras, não passou por grandes conflitos, o que faz com que a gente talvez não tenha essa experiência, porque a gente está numa verdadeira guerra, né? Uhum. É um processo de guerra e que todo mundo devia estar unido. E, no fundo, você vê até nas redes sociais, não é uma união, é uma discussão mais politizada sobre o assunto e menos científica e menos preocupada em combater a doença. Até 2 meses, eu acho que 1 mês e meio atrás, a gente, pelo menos aqui em Cotia, tinha aquela linha de não, vamos ver o que o prefeito tem para dizer, vamos todo mundo estar unido aí em torno dessa questão do coronavírus, mas depois a coisa foi começando a cair e as pessoas foram começando a quebrar a quarentena e nas redes sociais o tema começou a ser realmente direcionado para a política. E aí se procurou, por exemplo, as brechas ou as possíveis brechas. Na falta de brecha se criou muito fake news e a cidade fica vendida, né? O eleitor ou o próprio cidadão, ele fica vendido porque ele não sabe em quem acreditar. Então, se ele gosta do Granja News, ele, beleza, só vou ouvir o Granja News, porque mesmo que tenha muita informação oficial, mas no Granja News eu confio. Aí o outro confia no outro, aí ficou aquele puxa-estica. Não, o presidente está certo. Não, mas eu não gosto do governador. Não, mas o prefeito é isso. E ficou essas verdadeiras saladas e a gente esqueceu que estávamos todos na mesma guerra, lutando contra o mesmo inimigo, né? E ficou uma situação muito complicada. Na pesquisa que vocês realizaram, por exemplo, em alguma cidade aqui vizinha, de repente, sei lá, vou chutar aqui, Barueri, ou quem sabe Santana de Parnaíba, qual foi o resultado que vocês tiveram para ter uma ideia de como a população está pensando nesse momento de pandemia? No caso, a gente perguntou, a nossa pergunta foi saber como eles viam o prefeito, né, o gestor. Que nem eu te disse, Benilton, o Granja News tem uma preocupação, nós temos o projeto, o Granja Channel. A Data Alpha é uma outra empresa minha, eu também tenho essa preocupação em ajudar a comunidade, o estado, o país onde eu moro. Através dessas pesquisas que nós estamos realizando, nós estamos passando essas informações para os gestores para que eles possam trabalhar da melhor forma, né? E a gente tem perguntado para a população como eles têm visto o trabalho dos gestores nas cidades. Cotia, para você ter uma ideia, o Rogério Franco foi melhor que o Bolsonaro e o Dória. Isso em abril. O Rogério foi muito bem. Barueri já, o Fulano foi bem, né, Lamai? Fulano, acho que não entregou nenhuma máscara lá, não sei. A informação que a gente tem lá, ele não trabalhou tanto. O que a gente tem, a gente, e aí até por determinação, a gente não pode falar resultados, né? A gente está falando mais ou menos o que aconteceu, né? Porque não é registrado, é mais para consumo interno e do gestor que solicitou a pesquisa. Então, veja, o que a gente percebeu em modo geral é que governantes que tomaram alguma atitude, né, como compra de máscara, construção de hospital de campanha, eles foram melhor avaliados. Os gestores que, de certa forma, negaram a doença, negaram a gravidade, foram mal avaliados.
Em resumo, foi isso. Em linha geral, isso se deu em todos os municípios do estado de São Paulo, e até fora do estado de São Paulo, essa foi a tônica, né? De que as pessoas queriam alguma atitude do governante, né? Ainda que, de fato, você tenha razão. A gente viveu num processo de desinformação, né? De muita notícia falsa, de muita fake news, uma hora usa máscara, uma hora não usa máscara, o contato social é um problema, o contato social não é um problema, já tem remédio, ou já vai ter remédio, tal determinado remédio ele cura, aí o outro vem e fala, não cura mais. Então, assim, isso foi... agora, também isso é natural, né? A gente tem que entender o que eu acho que o processo correto é sempre o processo da informação correta, porque é natural que uma doença nova, que ninguém conhece, que a gente tenha um certo desconhecimento, né? Os próprios médicos, cientistas, não tinham conhecimento e ainda não têm o conhecimento. Hoje mesmo, a maior pesquisa que está sendo feita no mundo é uma pesquisa inglesa, vem com novos resultados aí sobre a questão médica, né? E acho que é interessante isso, porque a gente vai ver que sempre vai se descobrindo coisas, e algumas coisas que se falavam não eram bem assim e tal. Em resumo, a gente vai chegar em 2021 e aí é muito provavelmente que os resultados verdadeiros sobre remédios a gente começa a descobrir só no ano de 2021. Então não ninguém tem razão, né? Não é possível dizer que A ou B ou C tenha razão nesse momento. Agora, de fato, precisa se prevenir, né? Precisa se prevenir e fazer o correto para que a gente tenha menos problemas, né? Eu não estou escutando. Por algum motivo eu também não estou te ouvindo. Não estou escutando, Benilton. Momentos finais do nosso bate-papo. Agora voltou. Oi? Voltou. Não estava escutando. Não está me ouvindo. Espera aí. Alô? Oi. Legal. Esse momento de eleições nesse ano. Primeira pergunta, na opinião de vocês, nós teremos eleições? Se teremos, como é que serão essas nossas eleições? Será mesmo que nós teremos a maior abstenção da história? Fala aí, Lamari, agora. Você primeiro. Lamari. Ele caiu? Tá me ouvindo, Benilton? Alô? Travou? Oi, estou escutando. Estou escutando. Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo? Então, eleições nós vamos ter, com certeza. Não sabemos se vai ser... Você está me ouvindo? Tô. Tá me escutando? Tá me escutando? Então, vamos lá. Tá me ouvindo? Olá, Mari. Alô? Tô sim. Peraí. Vou falar para ele. Tá.
O Amaro está falando que caiu a conexão. Voltei. Voltou. Eu estou te ouvindo. Agora foi, agora vai. Está me ouvindo? Agora tá bom. Responde aí, Lamari, sobre as eleições. Deu uma travada aqui. Bom, o que eu acho sobre as eleições é o seguinte: de fato, elas devem ser prorrogadas, né? Isso é um consenso tanto do Supremo Tribunal Federal, mas depende do Congresso Nacional. Vamos ter. Né? O Congresso Nacional deve votar nos próximos dias um adiamento das eleições que deve ficar entre novembro e dezembro, né? Não devemos ter, com certeza, prolongamento dos atuais mandatos, porque isso seria, de certa forma, casuístico, né? As pessoas foram eleitas por 4 anos, tanto prefeitos quanto vereadores, e dá mais um ano, ou o que for, seria... Né? Mas as eleições devem acontecer ainda este ano, mais para frente, não deve ser nas datas programadas de outubro. Só que isso depende de votação no Congresso Nacional, de uma emenda constitucional. A outra questão importante é que você tenha um processo de votação mais extensivo, né? Ou seja, ou por um maior tempo, né? Hoje você tem a votação das 8 às 5 horas da tarde, se pensa num processo de votação que começa às 8 horas da manhã e vai até às 8 horas da noite, e também tem propostas de que isso seja feito em 2 dias, e tem também proposta de que a votação seja feita em determinados horários por idade, né? Então, não permitindo que eleitores se aglomerem. Então, isso, o TSE diz que isso está sendo feito um estudo para que não tenha... para ver qual seriam os melhores horários, ou seja, qual é o maior número de eleitores de determinada idade para você deixar o maior tempo de votação para esse grupo. E tem a preocupação com os mais idosos, que teriam que ficar num outro horário mais tranquilo para votar. E também tem uma proposta até mais simples, que diz assim: divide em um dia votam as mulheres e no outro dia votam os homens, o que você já cortaria em mais ou menos em 50% o número de pessoas votantes naquele dia. Mas me parece que a ideia é restringir mais ainda o número de pessoas votando no dia. Então, por fazer em mais de um dia, por um período maior de tempo a votação e por faixas etárias de votação. Esse é o mais provável que aconteça e que o Congresso Nacional deve votar isso agora em julho. E também teremos a parte das convenções, né, Lamari? Decidir isso aí. As convenções, elas já estão programadas em muitos municípios, né? Elas têm que acontecer até o início de agosto, por exigência da lei. Isso não vai ser alterado, isso está mantido. A única coisa que aconteceu é que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, permitiu que as convenções fossem feitas de forma virtual, né? Então, você vai ter as votações virtuais. Mas as convenções, o período está mantido para as candidaturas. Estou ouvindo. Não estou escutando, Benilton. Estamos sem som. Você me escuta, Lamari? Eu escuto. Não estou escutando o Benilton também. Eu também não. Não estou escutando, Benilton.
A conexão dele não está muito boa, né? Oi, Benildo. Travou ele. Sem som? Agora escutou, agora veio. Ele caiu. Caiu. Agora o programa é nosso. O programa é nosso, vamos fazer. Vamos fazer o programa. É. O que você quer falar? Que nós estamos ao vivo lá. No... Do Instituto, né? Aproveitar. Então fala do Instituto, Mendonça. Fala você. Não, Rodrigo. Pode falar. Instituto? É. Se alguém estiver nos ouvindo aí, nos contrate. Agora fiz propaganda. Ele permitiu, estou falando. Não está aqui para ver, né? Os contratos, Instituto Data Alpha. É só jogar no Google que você vai ver lá a nossa apresentação. Dataalpha.com.br. Agora então, vai voltar. O seu som. E agora? Agora sim. Aproveitando, fizemos um jabá, viu, Benilton? Você não estava... Nós vendemos... Fizemos um comercial do Instituto aqui. Com gente competente é assim. Se tem alguma coisa errada do lado, a gente toca o trabalho. Eu estava falando o seguinte, que a minha preocupação, ou seria mais aí um comentário, é que o risco de crime eleitoral vai ser bem maior se a gente aumentar o número de dias, né? Ou dividir homens primeiro, depois as mulheres, ou vice-versa. Eu acho que a opção mais viável, aí, claro, a gente precisa avaliar a questão do risco do contágio, né? Que seria um horário estendido, né? Começar às 7 da manhã e até às 8 da noite, por exemplo. Pode ir até às 10 horas, 11 horas da noite, não tem problema. De repente, você fazer faixas etárias, começar às 7 horas da manhã, falar, sei lá, os de 16 a 19 anos, que é uma população mais tranquila, vota no período da manhã, né? Das 7 até as 10 horas da manhã, e aí depois das 10 aí vem um outro grupo, depois vem outro grupo, e podia estender isso daí, pode ir para terminar num dia, a votação e até a meia-noite do dia, não tem problema, né? A Justiça Eleitoral só vai ter que se preocupar com a equipe, né, de mesários, que obviamente vai ter que ser substituída, porque fica inviável você manter uma pessoa por mais de 12 horas trabalhando, né? Então, porque os turnos são pequenos, né? São de 6 horas aí de votação. Mas, assim, e tem que tomar todos as precauções, né? Porque a gente lembra, né? Na hora de votar, a gente tem que digitar, né? Então, há contato, né? E tem o contato do próximo que vai. Então, você teria que colocar álcool gel dentro das cabines de votação, né? Para que a pessoa... E depois, naquele processo de troca de título de eleitor, a preocupação com os mesários também, enfim. É uma situação diferente... então vai ter que ter uma série de precaução, mas é um momento
tem que ser inteligente, né? Tem que ser inteligente e manter as eleições, porque o processo democrático ele é muito importante também. É lógico que, em primeiro lugar, vem as vidas, né? Primeiro, sem dúvida nenhuma, a gente tem que se preocupar com isso, mas o processo eleitoral de escolha, que as pessoas têm direito a escolher os seus representantes, ele também é muito importante para a democracia brasileira, que é uma democracia muito recente, né? Então, nós temos que pensar nisso também, né? Então, é um processo de aprendizagem. Democracia, a gente só se aprende exercitando a democracia. Verdade. Meus amigos, vamos fazer uma série, vamos fazer uma parte 2, 3 e 4, o que vocês acham? Porque vamos junto aí. Oi? Assunto não falta. Então vamos fazer isso. Vamos para a próxima semana, a gente alinha aí o dia. Muito obrigado mesmo. Eu vou ter que ir para um outro programa, mas eu quero agradecer a vocês pela disposição, abrir um espaço na agenda. Eu desejo que todos os trabalhos aí, esse Instituto de Pesquisa arrebente esse ano, possa aí desbravar as mais de 5.000 cidades aí que a gente tem no Brasil. Todo sucesso do mundo para vocês. E obrigado aí por muitas informações que foram passadas, que com toda certeza ajudaram a nossa turma aí a já ter uma compreensão do que nos espera pela frente. Obrigado a você, Denilton, pela oportunidade. Também aproveitar de fazer o convite. Vamos começar a fazer esses programas e também vou estar disponibilizando lá no Granja Channel aí também para termos mais audiência. Show de bola, gente. Muito obrigado. Um grande abraço. E semana que vem a gente volta com esse programa especial. E agora, às 20 horas, nós temos o programa Seu Direito. E fiquem atentos aí nas nossas redes, que daqui a pouquinho a gente volta com a nossa equipe aí de advogados, né? Advogadas, que estão aí fazendo um excelente trabalho. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado, Granja News, doutor Roberto. Sucesso. Tchau. E até a próxima, hein? Tamo junto. Obrigado. Valeu. Tchau. Obrigado.